A história está cheia de coincidências estranhas e momentos de acaso. Às vezes, são apenas histórias curiosas, enquanto outras vezes são momentos de sorte que mudam o mundo. Número 10. A Guerra das Rosas foi uma época complexa, em que cada batalha podia mudar o rumo de toda a guerra. A Batalha de Bormes Cross foi uma das lutas cruciais durante a guerra e levou Eduardo de Mark a ser proclamado rei da Inglaterra. Mas sua vitória talvez não tivesse acontecido sem um evento astronômico coincidente. Menos de 2 meses antes da Batalha de Bormes Cross, Ricardo, Duque de York, havia caído em batalha junto com seu segundo filho, Edmundo. A guerra havia começado em grande parte como uma luta pelo poder entre o Duque de York e o rei Henrique VI. O rei enfrentava problemas de saúde mental. Quando ele estava doente demais para governar, o duque precisava intervir. Quando ele melhorou, o rei teve que lutar para retomar do duque o controle, algo que não foi nada fácil. Mesmo que Ricardo não estivesse mais vivo, a guerra continuou e seu filho mais velho, Eduardo, assumiu a pretensão do pai ao trono. No início de fevereiro de 1461, ele reuniu tropas para uma batalha em Herefordshire, não muito longe da fronteira com o país de Gales. Eduardo não estava enfrentando o rei diretamente, mas seus aliados mais próximos. Isso incluía Owen Tudor, o enteado do rei, e Jasper Tudor, o meio-irmão do rei. Os números exatos de cada lado ainda são debatidos pelos estudiosos. Os registros afirmam que cada lado tinha entre 2.000 e 3.000 pessoas, mas também que 4.000 perderam a vida nos combates, sugerindo que os exércitos deviam ser muito maiores. O dia anterior à batalha foi a festa da purificação da bem-aventurada Virgem Maria, que era um evento relativamente significativo no calendário religioso. Naquele dia, os soldados de Eduardo viram 3 sóis no céu. Todos pareciam ser distintos e separados uns dos outros. A princípio, isso foi visto como um mau sinal, e alguns começaram a temer que a batalha não seria favorável para eles. Mas Eduardo viu isso como uma promessa. Ele afirmou que os 3 sóis representavam a Santíssima Trindade e que isso era uma bênção para a batalha. A visão estranha elevou o moral e o exército de Eduardo acabou sendo vitorioso. Hoje, sabemos que os 3 sóis eram um caso de falsos sóis, ou parelhos. E isso é causado por cristais de gelo e nuvens em alta altitude que refratam a luz do sol. A vitória de Eduardo não pode ser atribuída inteiramente ao aumento de moral causado pelos parelhos coincidentes. Provavelmente, ele tinha o melhor exército dos dois. Nenhum detalhe das estratégias de batalha sobreviveu aos séculos, então é realmente impossível dizer com certeza qual foi o fator decisivo para a vitória. Número 9. Na segunda metade do século XX, a China fez vários avanços significativos em ciência e tecnologia. Em uma estranha coincidência, 3 dos homens à frente desses avanços compartilhavam o mesmo nome. Os 3 Chans se referem a 3 homens nascidos no início do século XX que impulsionaram a inovação científica. Todos os 3 tinham o sobrenome Chan, mas não eram parentes próximos. O nome Chan não é excepcionalmente incomum na China, mas também não é muito comum. Durante o período das 5 dinastias e 10 reinos, os Chan eram uma família governante no reino de Wu. Quando Wu caiu durante a reunificação da China, o governante Shan prometeu fazer o que fosse certo para a China. Essa mensagem vive no lema da família desde então, e muitos membros da família Shan dedicaram-se ao que era melhor para o país, em vez de pensarem em si mesmos. Em meados do século XX, o que o país precisava eram cientistas. Shang Xuan Xuesen nasceu em 1911, no ano em que a última dinastia chinesa caiu e o país se tornou uma república. Quando jovem, Xue Xuesen se interessou por ciência e matemática e viajou para os Estados Unidos para concluir seus estudos. Em 1939, ele obteve um doutorado em aeronáutica e matemática pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ele começou sua carreira lecionando no Caltech e até ajudou no esforço de guerra dos Estados Unidos projetando foguetes. Mas quando o medo do comunismo tomou conta dos Estados Unidos na década de 50, ele percebeu que já não estava mais seguro lá. Xuesen acabou voltando para a China, levando consigo seu conhecimento sobre foguetes e mísseis. Quando a China começou seu programa espacial, Xue Xuesen aconselhou que eles deveriam primeiro focar em mísseis. Estes não precisavam ser reutilizáveis como os foguetes e seriam mais fáceis de produzir. Eles também ajudariam os cientistas chineses a adquirir o conhecimento e a experiência necessários para produzir as naves mais complexas que viriam em breve. Xue Xuesen ficou conhecido como o pai do programa espacial da China, ajudando a moldar a tecnologia de mísseis e a tecnologia espacial no país. Quando ele faleceu em 2009, foi lamentado por muitos que haviam estudado sob sua orientação ao longo das décadas. Um ano depois de seu nascimento, nasceu o segundo dos 3 Chans. Chen Weichang também estudou no Caltech, ao mesmo tempo que seu parente distante, Xue Xuesen.
Ele se concentrou em mecânica e mecânica aplicada e retornou à China em 1946. Ele trabalhou em várias universidades, ajudando a ensinar a próxima geração de cientistas, mas desempenhou um papel importante no desenvolvimento dos próprios foguetes da China. Ele se tornaria conhecido como o pai da mecânica. O último dos três Chans foi Xuan Suchang, que nasceu em 1913. Quando jovem, ele estudou física nuclear e foi aluno da filha e do genro de Marie Curie. Ele retornou à China em 1948 e se tornou um membro de destaque no planejamento nuclear chinês. Em 1956, ele ajudou a formar o primeiro plano científico de 12 anos da China e fez avanços significativos, não apenas na compreensão chinesa da fissão nuclear, mas em toda a comunidade científica. Su Chang foi uma figura importante no esforço da China para criar armas nucleares, e é lembrado hoje como o pai da arma atômica chinesa. Juntos, os três homens ajudaram a tornar a China um dos países mais poderosos e cientificamente avançados do mundo. Número 8. A vida de Charles Lightoller foi marcada por tanta sorte e tantas coincidências que ele conseguiu inspirar personagens de filmes e produções sobre dois eventos históricos completamente diferentes. Lightoller era um marinheiro que já tinha vivido uma vida aventureira antes de embarcar no Titanic em abril de 1912. Ele navegava desde os 13 anos de idade e já havia sobrevivido a vários acidentes no mar. Em 1910, ele entrou para a White Star Line e 2 anos depois foi nomeado segundo oficial do Titanic. Na noite de 14 de abril de 1912, Lightoller estava de folga quando o navio atingiu um iceberg. Assim que percebeu o que estava acontecendo, ele assumiu o comando de embarcar passageiros e lançar os botes salva-vidas. Ele levou muito a sério as instruções do capitão de evacuar mulheres e crianças e não permitiu que passageiros do sexo masculino ocupassem lugares nos botes salva-vidas. Apenas um passageiro do sexo masculino foi autorizado a embarcar em um dos botes de Lightoller naquela noite. Não havia tripulantes disponíveis para conduzir a embarcação e o passageiro se ofereceu, dizendo ter experiência em iate. Embora suas ações tenham sido criticadas em retrospecto, Lightoller, sem dúvida, salvou muitas vidas. Quando o navio afundou, Lightoller estava tentando lançar um bote salva-vidas dobrável. Ao cair na água, ele foi sugado para baixo da superfície e pressionado contra a grade de um duto de ventilação da casa de caldeiras. A água fria atingindo as caldeiras ainda quentes causou uma forte pressão que lançou Lightoller de volta à superfície. Ele estava perto de um bote salva-vidas virado e conseguiu subir a bordo. Lightoller foi o membro da tripulação de mais alta patente a sobreviver ao naufrágio do Titanic, embora tenha sido apenas por acaso que ele não teve o mesmo destino de muitos daqueles com quem serviu. Poucos anos depois, a Primeira Guerra Mundial estourou. Lightoller continuou trabalhando no mar, primeiro como parte da contribuição da White Star para o esforço de guerra e depois como parte das Forças Armadas. Ele ajudou a comandar barcos torpedeiros e submarinos U em combate. Então, quase exatamente 6 anos após o naufrágio do Titanic, ele se deparou com outra cena familiar. Em 1º de abril de 1918, o navio em que Lightoller estava colidiu com a traineira. Ela permaneceu à tona por algumas horas, e Lightoller foi um dos últimos a bordo antes de evacuar a maior parte da tripulação para um local seguro. O último grande evento de sua vida aconteceu muitos anos depois, no início da Segunda Guerra Mundial. Ele havia se aposentado da White Star Line, mas ainda tinha um amor pelo mar. Ele e sua esposa tinham um iate que eles haviam reformado chamado Sundowner. Em 31 de maio de 1940, Lightoller foi chamado pelo almirantado, que perguntou se poderiam assumir o controle do Sundowner para atravessar o Canal da Mancha. Seria um dos inúmeros pequenos barcos a navegar até Dunkerque para salvar os soldados que estavam lá. Lightoller recusou-se a entregar o iate, mas disse que ele mesmo faria a travessia. Aos 66 anos, partiu com seu filho Roger, um escoteiro do mar de 18 anos, para resgatar soldados isolados. O iate nunca havia transportado mais de 21 pessoas antes, mas conseguiu resgatar 130 homens das praias de Dunkerque. As ações de Lightoller inspiraram um personagem no filme Dunkirk, de Christopher Nolan. Foi uma série de coincidências que colocou Lightoller no lugar certo ou errado na hora certa, mas ele conseguiu sobreviver a todas essas experiências extraordinárias sem sofrer nenhum dano grave. Número 7. Algumas das coincidências mais estranhas acontecem quando eventos assustadoramente semelhantes na história parecem ocorrer ao mesmo tempo, mas em lugares completamente diferentes. No 3º século, 2 dos maiores impérios do mundo na época passaram por uma convulsão
que os deixou fragmentados e mudados para sempre. Na extremidade ocidental da Eurásia estava o Império Romano. Os problemas vinham crescendo dentro do Império há gerações. Não havia uma única maneira de determinar o sucesso de um imperador. Rivais ao trono podiam rapidamente mergulhar todo o Império em uma guerra civil se um não fosse imediatamente aceito em vez do outro. O Império estava sob pressão das tribos góticas e germânicas no norte e do Império Persa Sassânida no leste. Doenças e colheitas ruins levaram à escassez de alimentos e à redução da quantidade de impostos que podiam ser arrecadados. As moedas tiveram seu teor de metal reduzido para que o exército pudesse ser pago. Funcionou a curto prazo, mas corria o risco de sair do controle. O início oficial da crise do terceiro século começou em 235, quando o imperador Severo Alexandre perdeu a vida nas mãos de suas próprias tropas. Nos 50 anos seguintes, pelo menos 20 imperadores diferentes foram proclamados. A maioria deles não tinha poder real. Eram frequentemente comandantes do exército que conquistavam a lealdade de suas tropas durante a batalha. Mas ele também podia perder essa confiança com a mesma facilidade. Se o imperador não fosse derrubado por um rival, poderia acabar sendo atacado pelas próprias tropas, que já não acreditavam que ele era a pessoa certa para o cargo. Com o avanço da crise, o império se dividiu em 3 partes diferentes. No norte e no oeste, a Gália, a Espanha e a Bretanha se separaram e formaram o Império das Gálias. O Levante e os Egito se tornaram o Império de Palmira. Os 2 novos impérios não estavam necessariamente em rebelião contra o verdadeiro império, mas tentavam se proteger de ataques de invasores externos, fossem eles as tribos germânicas ou os sassânidas. Em 270, o imperador Aureliano assumiu o controle do império. Ele conseguiu reunificar e trazer os impérios Gálico e de Palmira de volta ao domínio romano e, por fim, a maior parte dos conflitos. A crise continuou por mais uma década após Aureliano, mas eventualmente Diocleciano assumiu o controle, implementando reformas políticas e econômicas que manteriam o Império Romano vivo por séculos. No outro extremo da Eurásia, a China enfrentava um problema semelhante. A dinastia Han foi uma das mais duradouras da história chinesa, mas vinha lutando contra a corrupção há anos. Os governantes, de fato, não permaneciam muito tempo no trono, mas eram os eunucos que detinham a maior parte do poder. Altos impostos e a fome causaram rebelião entre os camponeses. Os soldados eram mais leais aos senhores da guerra do que ao imperador. Por fim, esses senhores da guerra aproveitaram esse poder. A dinastia Han entrou em colapso oficialmente em 220, apenas 15 anos antes do início oficial da crise romana. A China foi dividida em 3 reinos, que permaneceriam em guerra entre si até 280, quando o imperador Wu, da dinastia Jin, unificou a China mais uma vez. A sobreposição entre essas 2 crises não tinha nenhuma relação e foi mera coincidência. As linhas do tempo nos ajudam a refletir sobre como muitos eventos separados na história não estavam separados pelo tempo, mas apenas pela geografia. Número 6. Em 1936, um nobre rico mudou-se para uma propriedade rural no interior da Inglaterra, pelo que qualquer um de seus vizinhos ou novos amigos podia perceber não havia nada de incomum ou suspeito sobre ele. Mas o homem desapareceu pouco antes do início da guerra, e as pessoas rapidamente perceberam que tinham um espião entre eles. Por coincidência, o homem que morava do outro lado da rua também era um espião, trabalhando para o lado oposto. Robert Trick era um barão nascido na Letônia. Ele era bem educado e considerado um aristocrata decente e rico. Quando chegou pela primeira vez à Inglaterra, ele trouxe uma história que facilmente conquistaria muitos de seus colegas. Ele foi forçado a deixar sua casa durante a Revolução de Outubro e sua propriedade havia sido confiscada pelos bolcheviques. Trike ainda aparentemente tinha dinheiro suficiente para desempenhar o papel de um aristocrata rico. Ele alugou Lushington Manor, uma grande propriedade em Wiltshire, no coração da Inglaterra. A propriedade foi mobiliada com móveis caros e obras de arte. Criados e 5 cavalos puro sangue também foram trazidos para o local. Muitos dos vizinhos de Trike também eram ricos, e ele rapidamente fez amizade com a aristocracia local. Ele foi aceito na sociedade de caça de Beaufort, onde o caçador supremo era o Duque de Beaufort. O Duque também ocupava o cargo de cavaleiro no Palácio de Buckingham. Outro membro da caçada era Stuart Menzies. Menzies vinha de uma família rica e tinha estudado no colégio Eton. Ele havia sido capitão nos Second Life Guards durante a Primeira Guerra Mundial e foi dispensado com honra após um ataque com gás em 1915. Nem Menzies, nem qualquer outro membro da sociedade de caça sabia, mas Trike era um espião. Ele havia sido enviado para a Inglaterra pelas agências de inteligência alemãs para coletar informações sobre a alta sociedade inglesa. Ele passou anos ouvindo conversas e repassando informações para a Alemanha. Outra parte da missão dele era tentar recrutar pessoas para a mesma causa. Ele tentou promover a ideologia de ódio que estava sendo espalhada na Alemanha. Mas seus esforços não foram tão bem sucedidos quanto ele gostaria. Em algum momento durante seus 3 anos de estadia em Lushington Manor,
Traik percebeu por que Menzies, em particular, seria um problema. Depois de deixar a Guarda Real, o formado em Eton ingressou no MI6. Na época, o MI6 não era a grande força de inteligência pela qual ficaria conhecido durante a guerra. Era um ramo relativamente sem influência do governo. Enfrentava ceticismo de outros ramos das Forças Armadas. E mesmo tendo tido alguns sucessos na Primeira Guerra Mundial, ainda era relativamente fraco. Menzies vinha subindo na instituição desde que entrou em 1919 e já ocupava um cargo relativamente alto quando Traik descobriu quem era seu vizinho. Menzies não só fazia parte do MI6, como também era conhecido por ser particularmente bom em identificar agentes alemães. O trabalho de Menzies parecia ser totalmente desconhecido pela inteligência alemã, quando eles enviaram Traik para ser seu vizinho, sugerindo que os dois espiões morando lado a lado foi apenas uma coincidência ou acaso. Em 1939, mais ou menos na mesma época em que Menzies foi nomeado chefe do MI6, a agência de inteligência alemã decidiu que era melhor tirar Traik daquela situação. Ele foi retirado caso sua identidade fosse descoberta, e só depois que ele desapareceu é que os britânicos perceberam que havia algo errado com Traik, e seus pertences em Lushington Manor foram confiscados, mas o próprio conseguiu escapar. Número 5. A vida de Ricardo III e de sua família imediata está cheia de coincidências assustadoras. Um dos mais sinistros é um par de eventos sombrios separados por exatamente um ano. Em 9 de abril de 1483, o irmão mais velho de Ricardo, Eduardo IV, faleceu no Palácio de Westminster. Ele havia sido proclamado rei pela segunda vez 12 anos antes, após anos de combates durante a Guerra das Rosas. Mas os 12 anos do segundo reinado de Eduardo foram relativamente pacíficos. O rei tinha 2 filhos e uma filha, e provavelmente esperava passar a coroa facilmente para seu filho mais velho quando falecesse. Essa morte aconteceu muito antes do que qualquer um esperava. Ele tinha apenas 40 anos quando adoeceu de repente. A causa exata de sua doença tem sido debatida por estudiosos desde que ele faleceu. As teorias incluem pneumonia e febre tifoide, ou uma doença possivelmente causada por um dos inúmeros casos amorosos de Eduardo. Seja como for, quando ele faleceu, seu filho Eduardo foi proclamado o próximo rei da Inglaterra. Mas Eduardo V tinha apenas 13 anos e nunca teria uma cerimônia de coroação. Ele e seus irmãos foram declarados ilegítimos e o trono passou, em vez disso, para o tio de Eduardo, Ricardo III. Eduardo e seu irmão mais novo estavam alojados em aposentos reais na Torre de Londres, quando desapareceram misteriosamente. Ricardo foi coroado em 6 de julho, em uma cerimônia conjunta com sua esposa. Ausente da cerimônia estava o filho deles, também chamado Eduardo. Eduardo de Middleton era o único filho legítimo de Ricardo. Infelizmente, há poucos detalhes sobre ele nos registros históricos, incluindo sua data exata de nascimento, que foi entre 1473 e 1476. Eduardo pode ter sido uma criança doente, o que explicaria porque ele raramente era visto fora de Middleton. Em setembro de 1483, ele foi oficialmente nomeado Príncipe de Gales. Mas, de acordo com os registros históricos, ele não conseguia andar na época e teve que ser carregado em uma liteira. Na primavera de 1484, o rei e a rainha fizeram uma viagem oficial pelo reino, conhecida como Viagem Régia. O jovem príncipe não estava com eles. De acordo com uma fonte, era possível que Eduardo tivesse sido deixado para trás como um símbolo do novo regime no norte. Mas uma teoria mais provável é que ele estava doente demais para viajar. Mesmo assim, nem o rei nem a rainha suspeitavam que a doença seria tão devastadora quanto foi. De acordo com cronistas quase contemporâneos, Eduardo faleceu a poucos dias do primeiro aniversário da morte de seu tio. A data exata nunca foi determinada, mas geralmente é registrada como 9 de abril de 1484. Mesmo que tenha sido apenas na primeira metade de abril, as coincidências estranhas pareceriam um mau presságio para Ricardo, especialmente quando sua esposa faleceu apenas alguns meses depois. Número 4. Carlos Magno é conhecido como um dos maiores reis da história, unindo um império que se estendia pela atual França, Alemanha e Itália. Mas se não fosse pela coincidência do momento de uma morte incomum, o destino do reino franco poderia ter sido muito diferente. Apenas 3 anos após o nascimento de Carlos Magno, seu pai, Pepino Breve, teve outro filho, Carlomano. Carlomano tinha apenas 3 anos quando foi ungido rei dos francos pelo Papa. Seu irmão e seu pai também foram ungidos e receberam o mesmo título na cerimônia. O Papa parecia tratar Carlomano como igual a Carlos Magno durante toda a sua vida, e as negociações políticas com outras nobrezas europeias não favoreciam necessariamente um em relação ao outro. Em 768, Pepino faleceu. De acordo com as tradições francas, as terras de um rei seriam divididas entre todos os seus herdeiros. Havia um motivo claro e uma divisão óbvia no reino de Pepino. Seu império consistia em 2 reinos tradicionais,
Neustria e Austrásia, compostos pelas partes ocidental e nordeste do império, respectivamente. Mas Pepino não dividiu o reino segundo essas divisões. Em vez disso, Carlomano ficou com o interior do reino, enquanto Carlos Magno recebeu um anel de territórios que cercava o de seu irmão. Os territórios de Carlomano eram mais fáceis de defender, mas também eram as áreas mais pobres. Por que essa divisão foi escolhida ainda é um mistério, mas acredita-se que Pepino estava tentando mostrar que o império ainda estava unido, mas governado por duas pessoas diferentes. Infelizmente, Carlos Magno e Carlomano não pareciam se dar bem um com o outro nesse momento. Carlomano tinha apenas 17 anos. Ele tinha 10 anos quando foi feito rei, e Carlos Magno tinha apenas 21. A quantidade exata de animosidade entre os dois irmãos é debatida por historiadores, mas com certeza houve momentos em que as coisas ficaram tensas entre eles. Enquanto tentava acabar com uma rebelião, Carlomano parecia minar seu irmão mais velho. Mesmo assim, Carlos Magno teve sucesso. Mas as ações do rei mais novo ainda seriam usadas como prova de que eles não se davam bem. Também havia o reino lombardo, no norte da Itália, que precisava ser considerado. Os lombardos estavam diretamente na fronteira de Carlomano e eram sua maior ameaça. Sua mãe arranjou um casamento entre a filha do rei lombardo e Carlos Magno, completando efetivamente o cerco. Em 771, parecia que os dois irmãos estavam caminhando para a guerra. Historiadores debatem se isso realmente poderia acontecer. Eles apontam que Carlos Magno foi pragmático nos últimos anos de seu reinado, e é possível que isso pudesse ter continuado como uma guerra fria por muito mais tempo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Carlomano faleceu. A causa exata é desconhecida, embora esteja registrado que ele sofreu um forte sangramento nasal. Isso provavelmente era um sintoma de outra coisa, porém. Não se acredita que Carlos Magno tenha tido qualquer envolvimento com a morte do irmão. Foram causas naturais, com um momento estranhamente coincidente. Carlomano tinha filhos pequenos que deveriam ter sido seus herdeiros, mas eles eram apenas bebês quando ele faleceu. Os nobres de Carlomano escolheram seu irmão em vez de sua viúva, e Carlos Magno foi feito o único rei de todo o Império Franco. A morte de Carlomano também desencadeou uma guerra com os lombardos. Carlos Magno não precisava mais deles para manter seu irmão sob pressão e repudiou sua esposa não muito tempo depois da morte de Carlomano. O rei franco rapidamente conquistou o reino lombardo, expandindo ainda mais o império. Se Carlomano tivesse vivido apenas um pouco mais, a história poderia ter sido muito diferente, mudando a face da Europa por séculos. Número 3. No espaço de apenas algumas horas, 4 terremotos poderosos sacudiram 3 países diferentes ao redor do Pacífico. Enquanto as operações de resgate começavam, as pessoas especulavam sobre que tipo de conexão esses tremores poderiam ter, mas, de acordo com os cientistas, apenas 2 dos 4 estavam de alguma forma conectados. Os tremores começaram pouco depois das 8h10 da manhã, em 24 de junho de 2026, em Redwood Valley, Califórnia. Após alguns meses de tremores intensos, os terremotos diminuíram e a maioria das pessoas que sentiram conseguiu se reerguer. O estado é um dos lugares mais preparados do mundo para terremotos. Este teve uma magnitude de 5,6, o que não é insignificante, mas não causou muitos danos. As linhas de água e energia foram interrompidas e o telhado de pelo menos uma casa desabou. 6 pessoas ficaram feridas. 7 horas depois, a mais de 5.600 quilômetros de distância, outro terremoto ainda mais forte aconteceu. Desta vez, o terremoto atingiu a região de Yacuví, na Venezuela. Foi muito mais forte, atingindo uma magnitude de 7,2 e sua localização o tornou ainda mais devastador. O terremoto foi resultado de um movimento transcorrente na falha de Bocano, uma das muitas linhas de falha que formam os limites entre a placa do Caribe e a placa sul-americana. As duas placas deslizaram lateralmente uma em relação à outra, fazendo com que ondas destrutivas se espalhassem pela região. Apenas alguns segundos depois, outro terremoto no mesmo sistema de falhas foi desencadeado. Desta vez, a principal falha de San Sebastián foi a causa dos danos, e o terremoto atingiu uma magnitude de 7,5. Juntos, ambos os terremotos causaram uma devastação generalizada em todo o país. A capital, Caracas, e o estado de La Guaira foram particularmente atingidos com força. Os prédios nessas áreas não foram projetados para suportar tanta trepidação. Mais de 80% dos prédios desabaram. Os esforços de busca e resgate começaram imediatamente, mas mais de um mês após o terremoto, dezenas de milhares de pessoas continuavam desaparecidas. Pelo menos 5.500 pessoas perderam a vida. O duplo terremoto da Venezuela foi de longe o desastre natural mais horrível a ocorrer nessas 24 horas. Mas não seria o último. Do outro lado do Pacífico, a data do calendário já havia mudado para 25 de junho, mas na verdade foi menos de 30 minutos após o terremoto na Venezuela que outro ocorreu na costa do Japão. Foi logo após as 7h30 da manhã quando os tremores começaram. O epicentro ficava a 22 milhas a leste-nordeste de Iwate,
mas o terremoto foi forte o suficiente para que o impacto fosse sentido em terra firme. Centenas de estruturas foram danificadas e 10 pessoas ficaram feridas pelo terremoto. Alguns canos de água também foram danificados. Com tantos terremotos fortes atingindo a borda do Pacífico em um único dia, muitos especularam que deveria haver uma conexão entre os três eventos. É possível que um terremoto desencadeie outro, que foi exatamente o que aconteceu na Venezuela, mas isso normalmente acontece dentro do mesmo sistema de falhas, e os terremotos estão localizados relativamente próximos uns dos outros. O terremoto na Venezuela nem sequer estava conectado à placa do Pacífico, que foi responsável pelos outros dois eventos sísmicos. De acordo com especialistas, não havia conexão entre esses eventos. Inúmeros terremotos acontecem todos os dias, e foi apenas uma coincidência que 3 tremores relativamente grandes tenham ocorrido próximos a centros populacionais, o suficiente para chamar a atenção. Número 2. Entre 2 e 5 de setembro de 1666, um terrível incêndio devastou o coração da cidade de Londres, e milhares de casas foram destruídas, assim como edifícios públicos. Após o incêndio, muitos olharam para profetas proeminentes e tentaram conectar suas previsões ao incêndio. A maioria só faz um pouco de sentido em retrospecto, mas há uma previsão que foi assustadora pela coincidência de sua precisão. Após o desastre, os cidadãos procuravam alguém para culpar. Alguns meses antes do incêndio, um homem chamado John Rathbone havia sido preso. Rathbone e um grupo de ex-parlamentares haviam conspirado para derrubar o rei e restaurar a Commonwealth. Parte do plano envolvia incendiar Londres. O plano, coincidentemente, aconteceria em 3 de setembro. A data foi escolhida em parte porque era importante para os republicanos ingleses. Era o aniversário de 2 das vitórias de Oliver Cromwell durante a Guerra Civil. Mas eles também a escolheram porque coincidia com um horóscopo. 14 anos antes, William Lilly havia escrito Monarchy or No Monarchy in England. Esta era uma série de profecias para a Inglaterra, escritas como hieróglifos. Ele baseou-as em sonhos que teve e disse que elas previam um futuro distante. Os símbolos nos desenhos podiam ser decifrados por aqueles com conhecimento astrológico, revelando que eram horóscopos. 2 desses desenhos em particular são significativos. Um mostrava uma cidade em chamas ao lado de um rio. Outro mostrava gêmeos de cabeça para baixo, pendurados sobre as chamas. Os gêmeos representavam gêmeos, que supostamente era o signo de Londres. Estar de cabeça para baixo significava que o desenho deveria ser orientado dessa forma. De acordo com os astrólogos, detalhes importantes no desenho mostravam que um horóscopo se alinhava com o início de setembro de 1666. O outro desenho não dava uma data, mas era fácil ver as semelhanças entre a cidade e Londres. Quando o parlamento procurava possíveis causas para o incêndio, eles recorreram a William Lilly. Lilly já tinha certa fama como astrólogo. Ele havia sido partidário do parlamento durante a guerra, mas fazia previsões para ambos os lados. Ele era o principal astrólogo da Inglaterra, e seu retrato era o mais amplamente divulgado depois do rei, pois aparecia em seus livros. Lilly compareceu diante de um comitê especial criado para descobrir a causa do incêndio. Quando perguntado sobre suas previsões, Lilly não negou que Londres estava sendo representada em qualquer uma das imagens, mas disse que elas não eram precisas o suficiente para serem vinculadas a uma data específica. Ele também negou ter qualquer envolvimento. Ele não precisava forçar essa profecia em particular a se realizar para melhorar sua reputação. A explicação de Lilly foi aceita e ele foi libertado. Mesmo que os desenhos de Lilly especificassem uma data, o fato de a previsão ter se concretizado não teria passado de uma coincidência, assim como outras previsões sobre o grande incêndio. Número 1. Em 12 de junho de 2025, ocorreu um terrível acidente de avião em Gujarat, Índia. 260 pessoas perderam a vida, incluindo quase todos a bordo do avião. O único sobrevivente foi um homem que conseguiu escapar dos destroços. A notícia de sua sobrevivência virou manchete no mundo todo, levando um cantor tailandês a apontar uma coincidência assustadora entre o voo e algo que aconteceu com ele décadas antes. O voo 171 da Air India deveria voar do aeroporto de Amritsar, em Gujarat, na Índia, para o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. O avião decolou pouco depois das 13h40, horário local, para iniciar a viagem de rotina com 242 tripulantes. O piloto era experiente e não parecia haver nada acontecendo antes da decolagem que os alertasse para qualquer preocupação. Apenas alguns segundos depois, porém, o avião começou a perder altitude e caiu em um prédio de alojamento de uma faculdade de medicina, a pouco mais de 1,5 km da pista. Momentos após o acidente, o combustível derramado se incendiou e os destroços foram engolidos pelas chamas. Das 242 pessoas a bordo,
modo, apenas uma conseguiu escapar. Vishwas Kumar Ramesh era um britânico de 40 anos que estava voltando para a Inglaterra com seu irmão. Ele estava sentado na 11A, um assento na fileira da saída de emergência, logo à frente das asas do avião. Ele conseguiu sobreviver ao impacto inicial e então avistou uma abertura na fuselagem do avião. No momento do desastre, ele não conseguia dizer se a parede do avião tinha se rompido ou se a saída de emergência tinha se aberto durante o acidente. Ele escapou pelo buraco e foi filmado se afastando dos destroços antes que o fogo começasse a se espalhar. A história da sobrevivência milagrosa de Ramesh virou manchete de jornais no mundo todo. Para Ramesh, havia mais na história do que apenas sua sobrevivência milagrosa. Ele perdeu o irmão num acidente e começou a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático. O número do seu assento apareceu com frequência em reportagens e chamou a atenção de James Lloyd Cusack, um cantor e ator tailandês. Em 1998, Lloyd Cusack estava entre as 146 pessoas a bordo do voo 261 da Thai Airways International, quando ele caiu ao tentar pousar no aeroporto de Surat Thani. Não há muitas semelhanças entre os dois acidentes. O desastre mais recente aconteceu durante a decolagem, enquanto o anterior aconteceu durante o pouso. A causa dos dois acidentes não parece ser a mesma, embora a investigação sobre o desastre de 2025 ainda esteja em andamento. Os aviões em si nem eram do mesmo tipo, mas havia uma semelhança assustadora. Lloyd Cusack foi uma das apenas 45 pessoas a sobreviver ao acidente da Thai Airways, e ele estava sentado no assento 11A. O cantor compartilhou sua história nas redes sociais. Ele não tinha seu bilhete ou cartão de embarque, então não podia provar, mas compartilhou o mapa de assentos que mostrava sua posição no avião e disse que a história lhe deu arrepios. Especialistas em acidentes aéreos apontaram que não há como determinar o assento mais seguro em um avião, já que cada acidente é diferente. Mesmo que a posição de Ramesh perto da porta tenha ajudado ele a escapar, isso não necessariamente ajudou ele a sobreviver ao impacto inicial. O assento 11A também estava em um local diferente no voo tailandês, mostrando que foi realmente apenas uma coincidência que deu o mesmo número a esses dois assentos de sorte. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Tinotes e vejo vocês no próximo vídeo.